Oi, futuros poliglotas, tudo bem com vocês? Hoje eu vim dar 3 dicas para vocês que estão aí na dúvida se estão aprendendo ou não o idioma que estão estudando. Eu recebo algumas perguntas de pessoas que me falam: eu tô estudando, mas eu tenho a sensação de que eu não tô conseguindo aprender, e aí eu tô perdendo a vontade de estudar. E aí eu quero compartilhar com vocês 3 coisinhas que eu faço que me ajudam muito a medir o meu aprendizado nos idiomas e que de quebra ainda me ajudam a me motivar a sempre estudar. O inicial e o mais importante que eu sempre falo com todo mundo é ter metas. Se você já está estudando o idioma ou se você vai começar agora, senta, pensa no que é que você quer com aquele idioma, o que é que você quer poder fazer com aquele idioma e divide as suas metas de longo, médio e curto prazo. Eu tenho um vídeo aqui no canal, vai estar aqui embaixo na caixa de descrição, onde eu mostro o passo a passo de como é que você faz essas metas, como é que você pensa nessas metas de longo, médio e curto prazo. E aí, quando você for alcançando essas metas, você vai ter uma noção de se você está aprendendo ou não. Eu vou até trazer um exemplo para vocês, que é esse meu quadrinho aqui, que ele é o quadro de metas semanais. Eu tenho no Trello as metas de curto, médio e longo prazo, e aqui eu tenho as minhas metas semanais. E dentre as metas estava, por exemplo, aprender voz passiva, que eu ainda não consegui, então eu não risquei aqui. E eu tenho noção de que eu não aprendi a voz passiva, porque tá aqui como um destaque, eu fiz as atividades e eu não consegui entender, mas eu tinha aqui, por exemplo, escrever um texto básico em mandarim e eu consegui, então eu já tenho noção de que eu consigo escrever um texto básico em mandarim. E eu tenho outras atividades, como ler textos no nível C1 de alemão, que eu já estou conseguindo fazer. Eu já tenho como fazer algumas atividades avançadas em espanhol, escrever textos mais formais em espanhol. Então tudo isso eu consigo mensurar, porque eu tenho esse quadrinho com as minhas metas e eu tenho as minhas metas também no Trello, que me dão um guia de como é que tá o meu aprendizado. Uma outra estratégia que você pode utilizar é criar gráficos ou criar tabelas onde você mensura de uma forma quantitativa as coisas que você está estudando. Eu tenho um exemplo nos meus ditados de mandarim. Eu tô querendo aumentar meu vocabulário, tanto para escrever quanto para entender mandarim. E o que eu tenho feito é utilizado a ferramenta do Google Planilhas para poder colocar os meus acertos nos ditados que eu faço, as quantidades de palavras que tem nesses ditados que eu faço, e eu consigo criar um gráfico com linhas onde eu sei como é que tá o meu avanço, o meu desenvolvimento no mandarim. Então eu consigo saber se eu tô aumentando a quantidade de acertos, se eu tiver alguma dificuldade, se, por exemplo, eu fiz um texto do nível HSK1 e eu passo para o HSK2, eu vejo que minha quantidade de acertos diminui, mas é normal, porque eu tô avançando no nível, eu não fico com aquela sensação de que, eu tô desaprendendo, não é, eu tenho a noção de que é porque eu passei para um nível mais à frente e por isso eu tô tendo um pouco mais de dificuldade. Então você pode mensurar a quantidade de palavras, você pode mensurar a nota que você faz em simulados, em testes de proficiência, se você puder fazer. Esse já é um caso assim, mais se você realmente quiser e tiver mais à frente assim para você ter uma questão visual, mas com as metas você já consegue ter essa ideia de como é que está seu aprendizado. E uma outra dica também que você pode começar a fazer é o diário de estudo. É como se fosse um diário de bordo. Você deixa muito claro para você o que é que você conseguia fazer em um mês e o que você não consegue fazer no outro. Você pode abrir um quadro no Trello onde você coloca mensalmente. Por exemplo, no meu caso, eu anoto que eu ainda não estou conseguindo fazer atividades de voz passiva em alemão, eu estou com dificuldade. Eu coloco, por exemplo, que eu ainda não consigo escrever textos mais formais em inglês, eu não tenho ainda uma linguagem muito formal em inglês. Você pode, por exemplo, uma coisa que eu faço com alemão é o Nikolsweg, que é um filmezinho que ele é dividido em partes de níveis, e eu sempre anoto, por exemplo, se eu conseguir entender
o vídeo naquele mês. Então eu assisto várias vezes. Eu assisti há uns 3 meses e o do nível B2 eu tinha um pouco de dificuldade. Agora eu já tô assistindo e eu consigo entender tudo. Não preciso de legenda, já tô sentindo que é muito mais fluido para o meu entendimento. Então eu sei disso porque eu tô deixando muito claro lá nos outros diários que eu não estava conseguindo fazer. Então você pode escolher uma dessas 3 estratégias, ou as metas, ou os gráficos, ou o diário de estudo, ou você pode mesclar algumas delas. Você pode ver o que funciona melhor no seu processo, na sua jornada de estudar um idioma, mas é muito importante que você tenha uma delas para que você saiba se realmente você está aprendendo aquilo que você está estudando. Eu espero que você tenha gostado dessa dica, coloque em prática e comenta aqui embaixo depois se você achou que isso te ajudou no seu processo, na sua jornada. Se você gostou, dá um joinha, se inscreve aqui no canal. Eu te espero no próximo vídeo. Tchau!